Obrigada, professora Isabel. Então, a gente vai fazer a troca, né, agora. Vamos dar continuidade imediatamente ao trabalho de Penha, que vai nos falar sobre sujeitos, estradas, encontros e desencontros, road movie e cronotopo. Bom dia, gente. Bom dia. A minha fala vai um pouco em uma outra direção, né, dos meus colegas, do Hélio e da Isabel, que ela é um pouco mais teórica, né? Eu já falei tanto sobre leitura, e uma grata surpresa é ver que Hélio, né, tem uma concepção semelhante, bem degenerada, né, de leitura. Isso é o que nós temos discutido, e há muita pesquisa aqui sobre essas outras práticas leitoras, né, não consideradas. Mas hoje eu quis fazer um retorno, não é, a um tema, a uma concepção de Bakhtin, que é uma pedreira. E, como diz a Rosineide Mello, você puxa um fio de cabelo de um conceito de Bakhtin e vê um tufo inteiro, não é? Porque nenhuma concepção dele está em separado, não dialoga com a outra, portanto, é um teórico sempre muito complicado, não é? Então, a minha escolha hoje, por discutir estrada, discutir viagem, discutir cinema, não é? Porque a mesa assim permite enunciados estéticos. Isso tem a ver com a minha formação, né? A literatura não sai de mim, nem eu quero nunca sair dela, né? Porque, como bem diz Bakhtin, não deve se separar, né? Se pensa o mundo como linguagem. Então, a literatura é linguagem com suas especificidades. Bom, e eu começo a me posicionar que todo sujeito bakhtiniano fala de um lugar, né? O meu lugar é de uma linguística aplicada, mestiça, híbrida, nos moldes, nas lentes de Moita Lopes, né? Então, não tenho o menor pudor em estabelecer diálogo entre linguagem, cinema, canção ou qualquer dessas linguagens no mundo, né? Para Bakhtin, o conhecimento nas humanidades se dá na fronteira. Para Bakhtin, fronteira não é o que separa, mas o que junta, o que permite o diálogo, o que permite o encontro. As minhas discussões sempre estão nessa fronteira entre os estudos da linguagem e os estudos culturais, né, advindos de Canclini, Barbero, Hall, né, e também, né, nós temos lido no grupo o método indiciário de Ginsburg, né, que particularmente me é muito caro, que eu sempre fui apaixonada por Sherlock, né, por filmes e livros de detetive. E para Ginsburg, né, nós, como pesquisadores, né, temos esse olhar detetivesco, né, a procura dos indícios, das pistas. É um texto maravilhoso. E Peirce, né, porque Bakhtin, né, e Peirce, né, em linguagem, né, com todas as discussões, se é mais estruturalistas ou não, mas alguns pensamentos peircianos, né, como eu venho da semiótica, que me são muito caros. O Peirce diz que as linguagens estão no mundo e nós estamos na linguagem. Parece que leu Bakhtin, né? A linguagem não está ao lado, ela não é uma estrutura, um código que paira sobre você, ou ao lado de você, ou atrás. A sua humanidade é constituída porque nós somos seres de linguagem. Bom, e essa concepção de Bakhtin de cronotopo, né? As concepções de Bakhtin, elas são sempre muito bonitas e sedutoras, né? Pensem em dialógico, carnavalização, polifonia, gêneros do discurso, não é? Que em uma leitura muito rápida, não é? Você pode fazer exatamente o que ele critica, que é informá-la, não é? Virar teoreticismo, ou seja, uma concepção teórica desligada da vida, né? E aí o cronotopo é um conceito, não é, que ele trata disso muito bem no romance, né?
vem do diálogo dele, né, com a física da época, a matemática da época, né, todos esses grandes teóricos eram homens na fronteira, por isso que produziram tanto conhecimento interessante, nós aqui nos especializamos e perdemos, né, essa relação com as outras áreas. E no livro em que ele apresenta a sua teoria do romance, né, ele apresenta diversos tipos de cronotopos, né? O cronotopo do encontro, o da estrada, o da sala, o do caminho. Como Bakhtin tem como escolha para a sua época a literatura, se você lê literatura, o conceito não é tão pesado assim, né? Se você pensar o cronotopo da sala, é só você pensar a Missa do Galo, né, de Machado. Tudo acontece naquela sala antes da missa. Os sujeitos se revelam, né, a sedução, a paquera, né, os discursos velados, né, as polêmicas veladas. E o da estrada, né, que essa é uma temática recorrente no que se tem denominado de road movie, esses filmes de estrada. E eu tenho colocado muito para o meu grupo, né? E querem entender o cronotopo do caminho, não sei, vamos assistir filmes, né? Vamos ler alguma coisa que não seja só a teoria, não é? Porque os enunciados estéticos têm muita coisa a nos dizer. Então, para Bakhtin, o cronotopo, né, ele tem um significado fundamental para os gêneros da literatura. E como Bakhtin ele nunca ficou restrito apenas à literatura, e nós outros continuamos, né, a tirar, né, ou plasticizar essas fronteiras, nós vamos com Bakhtin para alguns caminhos que eu acho que ele nem pensou, né, que poderia haver de poder heurístico das suas concepções. Eu gosto muito do que a Irene Machado diz, que não interessa muito você ir rastrear arqueologicamente a concepção, mas ver o que aquela concepção pode lhe responder, né, para ir adiante, né, para pensar adiante. E Bakhtin ele poderia estar discutindo literatura, mas ele estava assim, mas na vida é assim. Estava discutindo o discurso no romance, mas na vida eu estou sempre ouvindo vozes, que é o tema, né, desse encontro. Então, quando ele ponderou sobre o cronotopo do encontro, né, ele afirmou que este cronotopo não se dá apenas na literatura, mas em outros campos, né? Vamos considerar esse Enebac como um cronotopo, né? E não se pode pensar nenhuma concepção bakhtiniana sem sujeito, né? O que Bakhtin diz pôs o pé no espaço, ele ganha significado. O pé humano, a mão humana, não é o que, de alguma forma, humaniza isso que a gente chama de contexto, chama de contextualizar, de situação de produção. Operar com esse conceito, não é, tem suas complicações, mas é preciso considerar uma concepção de linguagem nas bases, né, que ele tem que ser pensado na interação. Os cronotopos, ele repete exaustivamente, revelam o homem. Eu me revelo num tempo e espaço. E não me revelo sozinho. Eu me revelo na relação com outros, outras, mesmo que esse outro seja eu mesmo, né? Então, eu sempre defendo, isso é de um artigo meu de 2012, que eu passei a considerar o cronotopo da sala de aula como um cronotopo específico. O tempo que passa na sala de aula não é o tempo da vida, né? É um tempo construído nas relações intersubjetivas entre professor e aluno. Não é por isso que 50 minutos, eu sempre digo, nos corredores, são 50 minutos com uma outra duração que os 50 minutos de uma sala de aula, porque depende da relação com o conteúdo, depende da sua relação com o professor, depende da afetividade, depende das relações intersubjetivas. As minhas imagens aí são, né, a tradição dos road movies, né? O Mad Max, fantástico. Priscila, Rainha do Deserto,
Miss Sunshine, tá? E o Céu de Sueli, que são nossos road movies brasileiros, né? Então, a tese crucial dele, né, que tempo e espaço variam em qualidades, diferentes atividades e representações sociais dessas atividades presumem diferentes tipos de tempo e espaço. A partir disso, eu inventei que o homem ele era heterogêneo, mas era principalmente heterocronotópico. Não é? Porque nós vivemos diferentes espaços e diferentes tempos. Não é? Nós não temos o mesmo tempo em todos os momentos da vida. Né? E aí se retoma o que Bakhtin fala da eventicidade do sujeito, de cada ato de linguagem ser um acontecimento, porque vem revestido, né, dessa noção de tempo. E eu sempre gosto de voltar para a literatura, né, para os tempos míticos. Né? Os gregos eles tinham 3 grandes tempos, que era Cronos, Aion e o Kairos. Né? Cronos representava o tempo medido, a ordem cronológica, foi esse que nos restou. Né? Esse que nos consome, Renata está aqui controlando. Né? Cronos é o grande que come seus filhos, né? Que são as horas. Né? Não é você, não. Aion é o acaso, né? O jogo, a brincadeira. Relaciona-se à intensidade do tempo da vida do sujeito, é uma duração, um tempo não medido em números, né? Então, é aquele momento da quadra, da escola, da cantina, de vocês estarem comendo ali fora, conversando, e a gente tem que chamar para cá, né? Esse tempo que não é o limite, né? Aion é duração. E Kairos é medida, proporção, temporada, e é o tempo da oportunidade. Se você não fizer hoje, você não faz mais.